Então, pessoal, vamos à nossa aula, geometria, estudando sobre quadriláteros. Então, a ideia de quadrilátero é que é um polígono de 4 lados. Nós temos duas classes aí, temos os paralelogramos, que têm os lados opostos paralelos. Então, os lados que estão um de frente com o outro, eles são paralelos, ou seja, as retas deles nunca vão se encontrar. Nós temos os trapézios, né, que apenas dois lados do trapézio são paralelos, que no caso são as bases. Então, eu coloquei o Bzão aqui, que é a base maior, o Bzinho aqui também, que é a base menor. Então, nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre propriedades também dos paralelogramos. A primeira que nós podemos observar é que os dois ângulos opostos são sempre iguais. Então, eu coloquei de verde aqui os ângulos A e C, que eles têm o mesmo valor, são congruentes, né, são iguais. E os ângulos B e D, que eu coloquei de rosa, também são iguais. A segunda característica desses ângulos é que os que não são opostos, ou seja, os que estão lado a lado, se você somar, eles são suplementares. Então, se somar, eles vão somar 180 graus. Ou seja, se eu juntar A com o B, vai dar 180, B com C, 180, C com D, 180 e D com A também, 180. Então, resumindo, se os ângulos são opostos, eles são iguais. Se eles estão lado a lado, são suplementares, ou seja, a soma deles será igual a 180. Segunda característica, então, os lados opostos são iguais. O que eu quero dizer com isso? No caso, esses lados são opostos, ou seja, tá um de frente com o outro. Esses dois são iguais, esses dois são iguais. No caso de um quadrado, nós podemos dizer que os lados opostos são iguais, mas que todos os lados também são iguais. É o único que tem essa característica. Nesse caso, esse lado é oposto a esse e os dois têm a mesma medida. Esse lado é oposto a esse e os dois têm exatamente a mesma medida. Terceira característica, as diagonais cortam-se exatamente ao meio. Então, é uma característica desse tipo de polígono que as diagonais vão se cortar exatamente ao meio. Então, para nós entendermos melhor essa questão de ângulos, de lados opostos, vamos fazer o exercício no livro número 2, na página 40. Então, eu tenho aqui no exercício 99, calcule a medida dos 4 ângulos internos. Então, é exatamente o que você acabou de aprender que você vai usar aqui agora. Esses ângulos aqui são opostos. Se eles são opostos, a regrinha acabou de te ensinar aqui. Opostos, então, eu posso fazer o que com eles? Igualar. Porque os ângulos, quando eles são opostos, a medida dele é igual. Então, esse ângulo é igual a esse, bem como esse igual a esse. Vamos lá, pessoal? Então, você vai colocar 3x mais 22 igual a 5x. O que é necessário fazer nesse momento aqui? Isolar o x, colocar x de um lado, número do outro. Vamos lá, pessoal? Então, eu coloquei aqui para ficar mais organizado. 3x mais 22 é igual a 5x. Vamos isolar esse x, deixar todos de um lado só e o número do outro? Então, eu pego esse 5x, está positivo, coloquei ele para cá como negativo, então 3x menos 5x é igual. Esse 22 que estava positivo, eu transferi para lá da igualdade com menos, então menos 22. E agora que só tem x desse lado, eu posso fazer a continha. Então, eu tenho 3x positivo e 5x negativo, sobrou quem? Sobrou menos 2x, que é igual a menos 22. Galera, tá tudo negativo aqui. O que a gente tem que fazer? Incógnita não pode ficar negativo. Então, você vai multiplicar tudo por menos 1. Então, menos com menos mais, menos com menos mais. Continuou 2x, só que positivo. 22, só que positivo. Esse 2 está multiplicando o x. Então, se ele está multiplicando, ele pode passar para cá da igualdade fazendo o contrário, dividindo. Então, fica x é igual a 22 dividido por 2. Quanto que é 22 dividido para 2? 11. Encontrei o valor de x. Só que o que eu preciso não é só o valor de x, eu preciso encontrar os ângulos.
O x era só uma etapa para achar os ângulos. Então, vamos substituir, pessoal, para encontrar o valor dos ângulos. Vamos lá. Então, o primeiro aqui seria 3x mais 22, 3x mais 22, sendo que o x vale 11. Então, eu substituí aqui. Então, 3 vezes 11, 33, mais 22, quer dizer que dois ângulos valem 55, então, porque eles são iguais, né? Basicamente, seria a mesma coisa de eu substituir aqui, ó, 5x. Peguei o 5x, vou colocar 11 no lugar de x. 5 vezes 11, 55. Então, dois ângulos daquela figura, nós sabemos que vale 55. E os outros? Então, agora entra a próxima regra. Se eu somar dois ângulos que estão lado a lado, não tem que dar 180? Então, eu pego 180 menos os 55 para saber qual é o número do outro ângulo. Então, 180 tirou 55, sobrou quanto? 125 graus. Então, você tem dois ângulos que valem 55 e dois ângulos que valem 125 graus. Fechou, né, galera? Vamos para a letra B? Minha gente, a letra B. No caso da letra B, os dois ângulos estão lado a lado. Então, aí é a regrinha de que se eu somar os dois, vai dar o quê? 180 graus. Ah, ok. Então, eu pego x sobre 2 mais 30, mais x menos 15, que vai ficar igual a 180 graus. Vamos ver o que vira? Olha só o que virou aqui, minha gente. Então, eu tenho aqui uma fração, eu preciso tirar o mínimo dessa galera toda, né? Mais conhecido como tira o menino. Você precisa tirar o mínimo para eliminar esse problema da fração aqui. Vamos lá? Então, a fração, no caso, é 2, então o mínimo seria 2. Regra da borboleta, divide, multiplica, divide, multiplica. Então, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, x. Mais, colocamos o mais, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 30, 60. Colocamos o mais, está aqui. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes x, 2x. Olha o menos, colocamos aqui. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 15, 30. É igual a 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 180, 360. Se o 2 está dos dois lados aqui, eu posso cortei, eliminei esse problema que tinha aí, ó, da fração. Então, só sobrou para nós os números. Vamos juntar x com x e número com número? Então, eu tenho 2x com x, vira 3x. Eu tenho 60 com menos 30, eu fico com 30 positivo. Agora, eu posso pegar esse 30 e passar para cá da igualdade para ficar x de um lado, número do outro, né? Então, vamos fazer isso? Olha só o que acontece. 3x é igual a 360 menos 3x é igual a 360 menos 30. Por quê, minha gente? O que acontece com isso aqui? Porque o 30 estava positivo, passou para cá negativo. Vamos diminuir 360 de 30 agora? Então, 3x é igual a 330. O 3 está multiplicando, vamos passar ele fazendo o oposto, que é dividindo. 330 dividido por 3 ficou quanto? 110. Tá bom? Eu achei o x, mas eu não perguntei, não foi só o x. Eu quero saber o valor dos ângulos. Como que eu faço? Pego o x e substitui. Olha lá, x menos 15. Então, é 110 menos 15. Quanto que é 110 menos 15? 95. Eu tenho x dividido por 2 mais 30. Quanto que é o x? Não é 110? 110 dividido por 2, que é 55, mais 30. Quanto que é 55 mais 30? 85 graus. Então, você conseguiu achar cada um daqueles ângulos, minha gente. Então, essa era a ideia que eu gostaria que vocês fixassem nesse momento dessa aula. Esse seria o nosso conteúdo. Beijo, galera, e até a próxima!